Bom, a gente... Vamos pro momento Pig, Uriel? Pode ir? Tá Pode? liberado passar Vamos a lá, vinheta? tá Então vamos liberado. passar a vinheta. Bom, vamos ver, né, Uriel? O que você tem para nos contar? Porque a imprensa, à medida que as eleições vão se aproximando, né, a campanha eleitoral extraoficial da imprensa burguesa, da imprensa golpista, né, vai aparecendo cada vez mais de forma cada vez mais intensa, né? A gente estava falando agora das notícias que não podem ser faladas, de jeito nenhum, né? Você não pode falar mal da STF, você não pode falar contra as urnas, você não pode falar nenhum conteúdo que seja considerado Não pode falar radical. das eleições do passado. Você não pode falar das eleições do passado. Agora, na capa da Veja, por exemplo, essa semana, aparece aqui: Marcos Valério disse que administrava a caixa clandestina de 100 milhões do PT, na época aí do Mensalão, né, numa delação que ele fez há anos atrás. Você falou do Valério, cara, esse nome ele dá até um certo... É um negócio assim... Lembra do Marcos Valério? Toda hora esse cara, meu, no jornal, né? No mensalão. Dá até uma certa nostalgia. Não, e ele falou o seguinte: ele foi procurado pelo PT, em 2005 ele falou isso daí, né? Para utilizar parte do caixa clandestino para entregar 6 milhões de reais ao empresário Ronan Maria Pinto, de Santo André, que chantageava o presidente Lula em negrito, ameaçando contar detalhes sobre as ligações do petista com a facção criminosa PCC e o assassinato do prefeito Celso Daniel. Agora, por que essa notícia... Porque eu até queria olhar e falei, nossa, o Uriel é besta, né, cara? O cara pegou uma notícia de 20 anos atrás, colocou aqui no programa pra gente passar vergonha, né, em rede nacional, aqui em rede Não, mundial. Chico, infelizmente. Mas você vai ver, a Eu me dera. notícia saiu ontem. Saiu ontem a notícia simplesmente falando De um o negócio caso que do aconteceu caso em Mensalão. 2005. Que já foi visto, nossa, já teve um monte de coisa e tudo. Enfim. Meu, por que os caras estão soltando uma notícia disso daí, negócio que aconteceu quase 20 anos atrás? O pessoal resolveu simplesmente falar disso de novo do nada. Não aconteceu nada com o Marcos Valério nas últimas décadas, né? Mas aí, de repente, o pessoal resolveu lembrar disso daí na revista Veja, né? Que coisa louca, né, cara? E aí fica aquele clima, né? Não só na revista Veja, mas na imprensa burguesa, começaram a baixar o nível contra a candidatura do Lula. É o que eles sempre fazem, né? E ainda não chegaram naquele ápice aí de como foi na época do golpe, na época da prisão do Lula. Mas, baixando o nível, né, falando esse negócio do Caixa 2, que o Lula é corrupto, etc., abre espaço para os bolsonaristas também, que estão saindo em um monte de... Tem matéria sobre eles aí falando do Lula em tudo quanto é jornal aí da burguesia, que o Bolsonaro próprio falou o seguinte: não há dúvidas de que o crime tem Lula como aliado e a mim como inimigo, o que muito me orgulha. Como eram diálogos cabulosos, comigo são recordes de apreensão de drogas e prejuízo às facções. Ele quer esses jovens soltos. Eu quero que esses bandidos apodreçam na cadeia. E aí começa, né? Você vê que na imprensa existe todo esse clima, né? Por um lado eles atacam o Bolsonaro e eles começam a falar que o Lula é corrupto, começam a atacar o Lula de todas essas formas também. Lembrar coisas de 2005, que Nossa. isso aí é muito É muito maluco, né? E aí eles também abrem espaço para os bolsonaristas ficarem atacando o Lula, né? Além do Bolsonaro que falou isso, tem um outro deputado bolsonarista, o Paulo Martins, que quer que o Ministério Público investigue a imagem do Lula em Salvador, né? Porque, de acordo com ele, as campanhas feitas pelo Lula duplicou fotos, mostrou fotos que não existia. Imagens da filmagem. As imagens das filmagens, colocou gente ali que não existia, duplicou. E ele falou que, caso isso seja verdade, teve crime eleitoral em razão da divulgação de fake news. É, isso que eles Olha, querem falar. que maravilha. Porque fake news você... Certo. É. Agora é moda, né? Fake news. Não, isso é muito bom, inclusive, porque é fácil você
acusar alguém de fake news. É muito só fácil. você pegar um negócio que você pode provar que não é bem aquilo, né? Ou não precisa provar nada também. O Lula, né, de acordo aí com tanto com os bolsonaristas como com a Veja, com a imprensa burguesa, ele é um corrupto, ele é um divulgador de notícias falsas, ele ajudou aí ele é um assassino, né, no caso do Celso Daniel, ele é um criminoso que está com esquema ligado aí com o PCC, nesse negócio do Caixa 2. E, além disso, né, eles aproveitam aqui, tem uma última matéria aqui para a gente comentar, que o Lula, né, ele vai lançar uma pré-campanha em Minas Gerais, apoiando o candidato do PSD, que é o Alexandre Calil, né, O que, diga de passagem, é uma bosta. É uma mas tudo bosta. bem, vamos lá. é uma bosta. Pode falar. Eles estão aproveitando bem essa bosta, né? Porque o Calil, ele também é investigado, né, por frutos colhidos aí na CPI da BH Trans, que ele também está envolvido no esquema de Caixa 2. Olha que legal. Então, além do Lula, os aliados direitistas aí dele, né, que como a gente já comentou, não servem de nada para a campanha do Lula, também estão sendo investigados e acusados de Caixa 2. Então, Lula não só é corrupto, como ele está se aliando aí com a gangue dos corruptos contra o Bolsonaro. Pois é. A Você Luciana vê. Barros falou aqui, logo vão dizer que Lula, quando era um menino barrigudo, roubava o barro do vizinho para comer. O Collor falou que o Lula tinha um aparelho de som em casa, na época dessa disputa aí entre Collor e... Não, o Lula tem um aparelho de som em casa, sabia disso? Isso é um absurdo. Vamos